E a gente foi, e aí virou uma chave. No primeiro momento eu não senti, mas aí no segundo momento eu já senti um desejo, né? De falar, poxa vida, é uma oportunidade boa de vir morar aqui, de trazer nossos filhos para cá, né? A nossa geração ter outra oportunidade que no Brasil não tem. E aí eu pensei na nossa filha mais nova, e eu digo, vou começar por ela vai vir fazer intercâmbio. E aí eu comecei, né? Falei, quando você recebe, quando eu recebi, né, o Evandro, aquilo dali é como se fosse um balde d'água. Já apavora, que é como se fosse uma negativa, né? E na hora que chegava um documento em inglês, a gente corria pro Google para traduzir. Primeira coisa que a gente vai logo pro Google, dá uma gugada lá e aí eu fazia e passava. E nesse momento também foi um momento tenso pra gente, mas eu consegui, através da Leão, eu consegui ter essa tranquilidade. A questão do tete a tete ali é muito importante. Então, e vocês estão de parabéns por isso, porque todos os momentos que a gente estava aflito ali, vocês houve uma palavra de conforto, uma mensagem, uma reunião que muda o cenário, né? Posso falar? Pode, ela vai relatar isso aí bem da raiz. Essa questão desse desejo, né, desse sonho, como eu falei para você, que em 2017 eu já tinha esse sonho no coração. A gente foi para os Estados Unidos, né, em 2014, visitar e viajar. Eu conheci lá, né, a gente foi com a irmã do Evandro, minha cunhada, e é um mundo diferente, né? É muito diferente, a cultura é diferente, é um mundo diferente. Foi muito bacana, muito legal, e a gente veio embora. E aí, em 2014, e aí quando foi em 2014 mesmo, a gente foi no início de 2014, e no final de 2014 nós fomos novamente, em novembro. Foi na época, né, do Black Friday, né? E aí a gente foi, e aí virou uma chave. No primeiro momento eu não senti, mas aí no segundo momento eu já senti um desejo, né? De falar, poxa vida, é uma oportunidade boa de vir morar aqui, de trazer nossos filhos para cá, né? A nossa geração ter outra oportunidade que no Brasil não tem. E aí eu pensei na nossa filha mais nova, e eu digo, vou começar por ela vai vir fazer intercâmbio. E aí eu comecei, né? Falei com a Evandro, a gente começou a preparar ela para fazer intercâmbio. E foi nesse preparar intercâmbio, pesquisar, conhecer, foi surgindo esse desejo, aumentando, aguçando o desejo no meu coração. E aí voltamos outras vezes para os Estados Unidos, voltando em 2018, e aí a gente voltou a visitar. E aí eu falava para o Evandro, o que você acha da gente, né, ir para os Estados Unidos? E aí, a princípio, ele até aceitou. Quando eu comecei realmente a buscar, né, e enfatizar que eu queria morar nos Estados Unidos, mudar, né, dar outra oportunidade para os filhos, para os netos, levar minha família para lá, ele ficou desesperado, falou, mas é a realidade que ela quer mesmo. Aí eu comecei, né, a abrir esse desejo e comecei a pesquisar. E foi aí que eu comecei a conversar com ele sobre os Estados Unidos. Ele ficou meio que apavorado nessa montanha-russa que ele fala, né, e não aceitou muito bem. E a gente é cristão. Eu acredito muito que, quando é um casal, esse desejo tem que surgir no coração dos dois, né? E eu não seria a Rosângela, eu não teria capacidade de ir sozinha, então eu precisaria dele estar também junto, desse sonho. E aí eu comecei a insistir muito, eu vi que ele ficou muito apavorado. Eu falei, não, agora eu vou falar com Deus, que Deus, né, coloque esse desejo no coração dele, e que, se for um propósito de Deus, da vontade de Deus, que ele venha e aceite. E nisso eu fui preparando o meu coração, e falando com a família, tudo. Aí chegou a oportunidade e ele falou, pronto, vamos morar nos Estados Unidos, aceito fazer o processo. Aí eu já tinha até procurado a empresa, né? Comecei a pesquisar a empresa que poderia me ajudar, né, de imigração. Aí consultei umas 4 empresas, e aí eu cheguei até vocês, né, por indicação também. É um casal que fazia parte de uma célula da igreja, e a gente foi, por acaso, fomos convidados para visitar essa célula. E quando cheguei lá,
A tia dessa moça falou assim, olha, eles estão aguardando a aprovação de um documento que eles fizeram para a imigração. E eu já estava, né, querendo saber para realmente decidir pela empresa. Eu falei, qual foi a empresa? Aí ela me falou, foi logo depois da pandemia, que elas tinham dado a entrada antes da pandemia. E aí eu falei, então me indica. Aí ela me indicou, aí eu comecei, né? Falei com vocês, comecei a pesquisar. E eu digo, tudo que a gente faz, a gente gosta muito de falar que Deus é que Ele vai direcionar, que dá a última palavra, né? O desejo nasce da gente, a pesquisa, mas se Deus der paz e tranquilidade, é ali onde que a gente vai fazer. E assim, tive assim, em questão de valor, menos valores em outras empresas, ou valor mais alto, mas assim, na hora eu digo, não, é Deus que vai me... E me trouxe paz. Eu conversei com o Wagner, na época, e eu achei ele muito solícito comigo, muito simpático, muito bacana. E eu vou ficar com essa empresa. Me trouxe paz. E aí a gente começou a fazer. O Evandro já estava, o coração, Deus já tinha colocado também, implantado o sonho no coração dele. Aí daí a gente começou. Como eu falei para você, foi essa questão dessa tranquilidade e segurança. Falando até do Wagner, foi muito simpático, falei muito bem dele justamente nesse momento, né? Que realmente ele foi muito bacana, me trouxe muita segurança na hora de fechar o negócio. Foi simpático, ele conseguiu passar tranquilidade e segurança, porque a gente, não foi só uma vez que a gente conversou com ele, inclusive a minha filha também conversou junto, a gente fez uma reunião e conversou também com ele, então ele trouxe assim, aquela clareza do processo, a tranquilidade do processo. Nesse momento ele não foi o comercial, né? Nesse momento ele foi realmente um advogado, uma pessoa que esclareceu todas as nossas dúvidas, né? E aí, numa segunda ocasião, a gente foi lá no escritório, conheceu, quando a gente foi, o Cavu não estava, na época foi a Vanessa, e também foi muito simpático, muito bacana. A gente fez uma videochamada com o Cavu, ele estava viajando. E também foi muito bacana, muito simpático. E passou muito essa segurança para a gente. E o que também levou eu fechar com vocês foi saber que vocês tinham um escritório lá em Fortaleza. Entendeu? Que isso foi muito importante. Porque sabemos que vocês estão aqui no Rio de Janeiro, mas tem um apoio lá em Fortaleza. Se precisar de uma comunicação, se precisar conhecer realmente o escritório, as pessoas com quem que a gente está lidando, né? Sempre que a gente procurou, eu era até meio que chata, que eu queria resposta rápido, né? E aí hoje você acha que o WhatsApp, quando você faz uma mensagem, a pessoa já está olhando para te responder. Mas assim, sempre que eu precisei, tinha uma pessoa para me atender, mesmo que não fosse lá no escritório, mas aqui no Rio de Janeiro, de alguma forma, eu fui atendida. E aí o Cavu foi muito bacana, muito tranquilizou demais a gente foi, conheceu lá, tiramos uma foto, né, porque eu gosto de foto, para poder registrar o momento. A Vanessa foi muito bacana, muito legal, muito simpática, tirou todas as nossas dúvidas. E aí o segundo momento, eu estive lá com o Cavu, inclusive levei toda a minha família, foi quando o Rony decidiu fazer, porque o Rony estava querendo fazer com outra empresa, e aí veio fazer com a Leão. Então foi isso, foi essa questão do atendimento, do corpo a corpo, da comunicação, da leveza, da transparência. Sempre que eu ficava muito ansiosa, vocês me passavam tranquilidade. Nós temos negócios, né? E nós, no momento que a gente foi fazer um trâmite de importação e tal, nós encontramos empresas que não são na importação. E a gente não queria passar o mesmo. Então, essa questão de ter o local lá fez muita diferença. Isso aí foi o ponto-chave decisivo para a gente ter feito com vocês. Muito, desde o início, né? A relação da documentação foi muito tranquila, né? Às vezes que eu precisei de algumas informações, eu tive muito rápido. As dúvidas também foram esclarecidas, porque a gente ficou
eu fazia algo, mandava, confirmava, melhora, então eu ficava sempre revisando o que eu estava fazendo, né? Então, assim, a gente caminhou junto, né? Com toda essa trajetória de administração de empresa, tudo mais, essa expertise de preparar e colocar o processo e as informações devidamente onde que tem que ser feito, foi a Leão. Então, todas as vezes que eu precisei, eu fazia um roteiro, né, a trajetória, né, do Evandro, com todo o roteiro, enviava para cá, né, para o escritório, e aí revisava. E aí as cartas também foi muito importante, no momento das cartas também, porque quando a gente tem as pessoas que ela conhece nosso trabalho, conhece a expertise, mas mesmo para redigir as cartas a gente precisa também, né, ter é bem formal isso, né, um documento que não é só uma carta a punho. Também, assim, foi um apoio muito completo. Eu não tenho, assim, que falar que teve momentos que eu fui abandonada, não. Foi momentos, toda a trajetória eu tive realmente um apoio, orientação, o que precisava fazer, as melhorias que precisava ser colocado. Então, assim, as dúvidas que eu tinha, eu queria falar com a Juliana ou com o advogado. Nesse momento, ela também foi muito bacana com a gente, na reunião que ela fez, né, Evandro? Eu até me lembro que, falando dessas revisões das cartas, de alguns documentos, que ela sentava lá, ela se esmerava lá para fazer o mais, né? Aí mandava para ela, não, me pediram falaram para corrigir, melhorar aqui, melhorar. Então vinha muita dica que para poder haver esse crescimento que houve quando ela terminou, que ela foi redigindo todas as cartas, a gente juntava lá as informações e ela redigia e pacificava a comunicação. E aí vinha esse feedback de lá para cá para poder orientar o que poderia ser melhor, o que poderia excluir, o que poderia incluir. E aí foi quando ela foi juntando todas as informações e com o aval do pessoal que um dava uma dica, outro dava outra. E com isso chegou no êxito, né? Quando eu recebi, né, o Evandro, aquilo dali é como se fosse um balde d'água. Já apavora, que é como se fosse uma negativa. Né? E na hora que chegava um documento em inglês, a gente corria para o Google para traduzir. Primeira coisa que a gente vai logo para o Google, dá uma googada lá e aí eu fazia e passava. E nesse momento também foi um momento tenso para a gente, mas eu consegui, através da Leão, eu consegui ter essa tranquilidade de explicar bem o que é um FRE, o que eles estão querendo, só simplesmente mais evidência, né? Que o caso do Evandro é um caso excepcional, de um profissional que ele precisa realmente comprovar, né, a qualificação dele. E aí, nesse momento, não é uma negação, né? Na verdade, ele está querendo mais evidência. E até positivo, porque se fosse para negar, já tinha negado e não tinha nem pedido um FRE. Né? Então, aquilo me deixou mais tranquila. Por quê? Porque eu falei, realmente faz sentido. Se fosse para negar, já tinha negado. Ele ia pedir mais evidência para quê? Então, aquilo me deu um ânimo novo. E eu digo, agora vamos escrever. Aí a gente realmente, né, já tinha conversado com a advogada de vocês e a gente marcou. Ela explicou muito bem o que era, o que a gente tinha. Disponibilizou uma especialista nessa área, né, do Business Plan, que vocês deixaram uma especialista, me deixou mais segura, porque ali eu não estava falando com uma pessoa genérica, né? Estava falando com um especialista dessa área, que foi bem intencional nesse processo ali de fazer toda essa trajetória, né, do plano de negócio. E foi tranquilo, não digo tranquilo, né? Mas foi assim mais... não foi tão desesperador, foi mais tranquilo em saber que eu poderia ainda ali acrescentar mais informações para que desse mais validação naquilo que a gente já tinha escrito anteriormente, né?
Então, Mas o que passou mais a segurança assim, para a gente foi quando chegou, e agora? FRE, que é isso? Como é, né? Aí foi quando houve a explicação que era que se houvesse uma negativa, já era para ter acontecido. Então, se eles estão pedindo evidência, porque é interessante. E aí a gente criou mais força com isso e com as instruções que foi nos passada, edificou mais, ficou mais robusto o processo, né? E aí a gente conseguiu passar o que a gente precisava ter passado na primeira, né? Nós passamos na FRE. Foi muito legal essa hora. Porque é de fato a aprovação, né? Do caso. Então, aquilo dali, pra gente, eu tinha um aplicativo e eu ficava todo tempo. Aquilo dali eu estava dando toda hora eu estava atualizando. E aí eu chego na hora, sem saber o que está acontecendo, aí ela olha e aí começa a pular e gritar e não sei o quê, aí sem saber o que era que estava acontecendo. Gritou junto? Aí começamos a festa lá. Aí ela foi me mostrar o aplicativo, porque a hora que ele vem o aplicativo, ele, né? Umas bombinhas lá, umas estrelinhas. Né? É muito, muito legal, é emocionante. Eu acho que o Cavu que gravou, não foi? Quem gravou? Foi na hora que a gente ainda estava comemorando, que a gente já fez uma videochamada para a família toda. Aí ele já ligou em seguida e a gente já comemorou junto também. Foi muito rápido, assim, foi dinâmico, né? Na hora da aprovação. Eu recebi lá e comemorando, vocês também já estavam comemorando e ligaram automaticamente para a gente, mas é uma felicidade, gente, assim, tipo, Hoje a gente está realmente concretizando tudo, a gente saiu dali do consulado realizado, mas na hora da aprovação, tipo assim, valeu a pena, né? Eu chegar até aqui. Então, assim, é um troféu que você recebe, que você chegou no fim ali e realmente você foi reconhecido daquilo que você fez. Então, foi muito bacana, foi uma emoção, assim, para a gente, para a nossa família, né? Porque a gente comemora tudo junto, então participa todo mundo junto, a gente não consegue fazer muito segredo para a família, né? Então, foi muito legal, foi ótimo, foi uma sensação maravilhosa. E aí ficou a expectativa agora, quando é que vai ser a entrevista, né? Que eu acho que é essa fase da aprovação para a entrevista, que demorou muito maior, que assim, para a gente demorou mais do que a aprovação, porque depois da FRE foi 60 dias. 60 dias foi aprovado. E aí depois foi o quê? 180 dias, né? Para marcar, né? Mais ou menos. É porque vinha o primeiro e-mail, 30. Aí depois... Mais 30. Não, mais 60. Aí foi 360. Que já é a segunda fase, né? Não é? Tipo assim, não é só um trabalho, né? Realizando sonhos e mudança de vida, né? De famílias, né? Porque nesse momento a nossa família, eu estou mudando toda a trajetória de uma família, né? Eu estou deixando todo um legado, né? Para minha família, né? Porque eu tenho mais tempo, eu tenho mais passado que futuro, na verdade, né? A gente tem por causa da idade. Nós não vamos talvez viver o dobro que a gente está vivendo hoje, né? Mas é um legado que a gente deixa para a nossa família. E ele, mesmo que é uma empresa, que nós somos também empresários, também é um legado que ele deixa. Quantas famílias está transformando vidas? Quantas famílias está transformando? Lógico que eu tenho um trabalho, que tem um negócio, tem um business, porque precisa do dinheiro para manter todo esse negócio, né? Mas transformando vida mesmo, né? Hoje a gente estava vindo no carro e nossos pastores, né? Nossa liderança lá da igreja, estava todo mundo em oração e a gente estava comemorando junto com eles, a gente estava orando e agradecendo a Deus por esse momento. Aí ela disse assim, bem claro, Rosângela, isso não é um documento, não é o Evandro e a Rosângela, isso é um propósito de Deus. Até essa empresa que chegou na mão de vocês, para vocês dar entrada, foi um propósito de Deus. Ele escolheu essa empresa.
Então, nunca esqueça disso, que isso é um propósito. Deus tem um propósito nessa mudança de vida de vocês, porque vai transformar várias vidas. Então, desde a empresa que foi escolhida, até chegar aqui, até chegar lá na frente, nunca esqueça que tudo isso é um propósito que Deus tem. Então, é um propósito de vida que eles têm também, entendeu? A Leão é um propósito de vida, né? É isso que eu vejo. Porque ali existe um papel, mas ali dentro existem histórias de vida, né? Histórias de vida. Então, não é só simplesmente, não é uma novela, né? Não é um conto de fada. Existe uma realidade, uma vida, uma trajetória que naquele momento já foi escrito, mas existe o que vai escrever, né? Para frente. Existe um sonho ali junto, né? Então, não é tão frio. Por isso que eu acho que essa questão do escritório, né, de estar aqui com vocês conversando. O vídeo que eu recebi ontem, que eu me emocionei, foi lindo demais. O vídeo que vocês mandaram. Esses momentos assim que fazem a diferença. Sabe, fortaleceu mais a gente. Porque aquele vídeo que a gente recebeu ontem foi muito bacana, ontem à noite. Agora vem o planejamento. A gente estava até falando isso, e agora? Né? Então, vai haver esse planejamento. A gente já há algum tempo a gente já vem se preparando, mesmo no meio do processo. E agora, de fato, né? Agora é a hora, então... até ontem, ela falou, não, você não fica nem um mês mais aqui. Você vai se embora. Mas agora até então era só falando, né? Agora nós vamos para o planejamento, como a gente fez o processo todinho seguro, nós vamos fazer o planejamento também seguro para poder a gente não fazer uma aventura, né? Então vai ser uma coisa bem planejada, bem organizada e para poder a gente não se decepcionar. Então, aí a gente vai fazer bem. Então, a Rosângela, ela é aqui do planejamento. Eu vou lá e executo. Então, nós vamos aí partir para esse lado de planejamento com a família, ver como é que nós vamos fazer para poder administrar tudo isso aí. E tem que ser logo. Eu digo que é real, né? Não sonhe, mas realmente acredite, né? E tudo que a gente sonha, a gente precisa colocar em prática, né? É possível, tanto é que nós estamos aqui, né? Existe uma trajetória, existe todo um planejamento, existe todo um processo a ser cumprido, mas isso é possível, né? Existem etapas desse processo, para tudo que a gente vai fazer na vida existe etapa, e para imigrar não é diferente, né? Procure uma empresa idônea, né? Procure pessoas transparentes, né? Que você possa realmente acreditar, confiar, né? E não duvidar, né? Tudo é possível, basta você crer e você agir, né? Sem ação a gente não chega em nada. Confie em tudo que a empresa tiver disponível, confie, mesmo sem conhecer, vá se aprofundar também no caso, não só a empresa, mas você precisa também saber o que significa cada processo, né? Cada documento. A gente está falando de um país diferente, com cultura diferente, com idioma diferente, com língua diferente. Às vezes eu tive até um pouquinho no começo dificuldade, até porque a gente tem documentos que vem o nome em inglês, né? E aí eu falei, gente, o que é isso aqui que eu não entendo? Então isso é importante, saber realmente o que significa, para que vale aquele documento, a finalidade daquele documento, mas acredite no seu sonho, é a realidade, nós estamos aqui. Para imigrar não precisa ter um grande currículo, não precisa ser bacharel, e se tiver ainda melhor, mas você pode contar a sua história, né? Sua história tem uma trajetória, todo profissional tem uma trajetória de vida, tem experiência a contribuir em outro país. Então, é isso que eu digo, é possível, né? Confie,
E contrate a Leão Group. Assim, essa questão de confiança, é muito interessante, porque lá no início nós vamos junto. Nós tá aqui dando uma mão, vamos juntos, e entre erros e acertos que há no processo, você não tem como, nós somos seres humanos, né? Mas tá ali junto, vamos dar a mão, estamos aqui junto e vamos. Então, reforço mais uma vez que a questão do tete a tete ali é muito importante. Então, e vocês estão de parabéns por isso, porque todos os momentos que a gente estava aflito ali, vocês houve uma palavra de conforto, uma mensagem, uma reunião que muda o cenário, né? E ontem mesmo, quando que ela recebeu a coisa, a gente estava muito aflito. E quando foi, né? Foi um balde d'água assim que deu uma relaxada. Então, nesses momentos mais críticos, vocês chegam e sempre superando, né? Então, é isso aí. Ó, a grande verdade mesmo é que vocês estão caminhando, crescendo junto com o processo e sempre superando. Então, a dica que eu digo é pegar a caminhada junto, abraçar a causa e seguir em frente.